Quando eu estava em Kyoto, eu decidi tirar um dia para fazer um bate-volta em Nara, que é uma cidade histórica que fica bem entre Kyoto e Osaka. Dá para ir de qualquer uma dessas cidades em pouco tempo, cerca de 40 minutos a 1 hora de trem, dependendo do tipo do trem que você pegar. E eu resolvi fazer um bate-volta porque eu queria aproveitar ao máximo o dia sem precisar me hospedar em Nara, economizando mais tempo e também custo. A cidade não é muito grande e consegue fazer um roteiro circular, que significa que a gente sai da estação de trem, visita todos os principais pontos turísticos, seguindo um caminho estratégico e retornando de volta à estação de trem no final do dia. É uma forma super prática de conhecer o essencial da cidade em um único dia, sem perder nada importante e mantendo a nossa experiência e o nosso conforto, adicionando um local extra ao nosso roteiro pelo Japão. Se você quiser, também dá para se hospedar na cidade e explorar com um pouco mais de calma, especialmente se você quiser entrar em todos os templos e parques e museus. Mas para quem tem pouco tempo e pouco dinheiro, como era o meu caso, esse bate-volta é perfeito. Chegamos em Nara. E o primeiro ponto, assim que sai da estação de trem, que fica bem ali, é a Sanju Street, que é a rua principal do comércio aqui, e é onde fica também uma loja que eles fazem o mochi. Então é bem popular aqui, então você consegue ver eles fazendo mochi na hora. Dizem que fica bem cheio. Então, a caminho de lá. Desde o período Heian, que é de 794 até 1185, e ela foi originalmente construída para conectar a área antiga da capital com os templos e mercados próximos. E bem aqui nessa rua está a famosa Nakatadanido, que é uma loja de doces icônicas aqui de Nara. Ela é conhecida pelo famoso mochi, é o bolinho de arroz glutinoso tradicional japonês. Ela existe há várias décadas e se tornou famosa porque aqui o mochi é feito e amassado ao vivo na frente dos clientes, em uma velocidade e precisão impressionante, e transformar esse momento em um verdadeiro show. Além de ser uma atração gastronômica, ela representa a preservação das tradições japonesas. O mochi vai para muito além de um doce. Ele está ligado a festivais, celebrações e rituais religiosos. Então, cada pedaço que você prova é praticamente uma conexão com a história e cultura do Japão. Daqui seguimos para o Kofukuji. É um dos templos mais importantes e antigos de Nara, fundado em 710 d.C., durante a mudança da capital japonesa para Nara. Sim, Nara já foi a capital do Império do Japão. Esse templo pertence à escola budista de Hossō, uma das mais antigas do Japão, e foi originalmente criado para servir como um templo da poderosa família Fujiwara, que dominava a política japonesa por séculos. Ele não é apenas um templo, mas também é um símbolo de poder e da história política japonesa. E como todos os templos ao longo dos séculos, ele passou por incêndios e reconstruções. E o que vemos aqui hoje é um resultado de uma série de restaurações meticulosas. Entre os seus destaques está a Pagoda de 5 andares, uma das mais antigas do Japão, que já serviu até como ponto de referência para a cidade, e o Tokondo, que é o salão principal que abriga importantes estados budistas e bodhisattvas. O templo também tem uma ligação especial com a cultura japonesa. Muitos festivais religiosos e celebrações anuais acontecem aqui, mantendo viva a tradição que remonta a mais de 1000 anos. E o templo continua ativo, com monges realizando cerimônias diárias e mantendo rituais que preservam a espiritualidade e a arquitetura antiga do lugar. Depois do templo, eu segui para o lugar mais aguardado do passeio de Nara, que é o Parque dos Cervos, oficialmente conhecido como Nara Park, é um dos locais mais icônicos da cidade. Criado em 1880, o parque se estende por mais de 660 hectares. E, é claro, ele é famoso pelos Shika, que são os cervos sagrados que andam livremente pelo parque. Esses cervos são considerados mensageiros dos deuses shintoístas, ligados especialmente ao santuário de Katsuga Taisha, e há séculos fazem parte da história e espiritualidade de Nara. Eles são extremamente dóceis e acostumados com os visitantes. É possível alimentar-os com o Shika Senbei, que são biscoitinhos especiais vendidos dentro e ao redor do parque. Praticamente em qualquer lugar que você vai, lojinha, cafeteria, restaurante, vai ter alguém vendendo esses biscoitinhos. Mas é claro que eles têm personalidade própria e podem ser um pouco travessos. Portanto, respeite sempre o espaço deles. O parque também é cercado por templos, santuários e jardins, criando uma atmosfera onde a história, cultura e a natureza se encontram. E além disso,
o parque também é palco de festivais sazonais, como o Kasuga Wakamiya Onmatsuri, onde danças, músicas e rituais antigos acontecem, mantendo viva as tradições de Nara. E para além disso, vários outros festivais ocorrem aqui, como festivais de música, dança, feirinhas e muito mais. Mas falando um pouco mais sobre os cervos, eles têm uma importância religiosa enorme. Como eu expliquei, eles são mensageiros dos deuses. Por isso, eles são protegidos e sagrados. E eles são cuidados com uma atenção especial. O parque mantém regulamentos que protegem os animais. Os visitantes são orientados a alimentá-los apenas com aqueles biscoitinhos que eu expliquei. É completamente proibido dar qualquer outro tipo de alimento além disso. Há veterinários e funcionários que monitoram a saúde deles diariamente, garantindo que a população de cervos permaneça sempre saudável. Taisha é um dos santuários shintoístas mais antigos e importantes do Japão. Fundados em 768 d.C., é um santuário da família Fujiwara, que, como eu disse, era uma das famílias mais influentes do período de Nara. Ele é famoso pela sua beleza e harmonia com a natureza, que está localizado bem dentro de uma floresta densa, que pertence ainda ao Parque dos Cervos. Aqui vocês encontram milhares de lanternas, tanto de pedra e de bronze, que adornam o local, e elas são acesas em festivais especiais. Enquanto as lanternas de pedra se espalham pelos caminhos até o santuário, simbolizando a luz que guia os fiéis e afasta os maus espíritos. O santuário também mantém uma forte ligação com a cultura e tradições shintoístas, incluindo cerimônias anuais, festivais sazonais e rituais de purificação. É um local onde a fé, natureza e história se entrelaçam, permitindo que os visitantes experimentem a espiritualidade japonesa de forma autêntica. E por aqui, também, os cervos continuam circulando livremente, reforçando a sensação de que você está entrando em um espaço onde o humano e o divino coexistem há mais de 1000 anos. O Todaiji é um templo budista muito famoso e um verdadeiro ícone da cidade de Nara. Fundado no século VIII, foi construído para abrigar o grande Buda de Nara, uma impressionante estátua de bronze com cerca de 15 metros de altura e mais de 500 toneladas. A intenção do templo não era apenas abrigar essa estátua, mas de unir o povo sobre a fé budista e proteger o país espiritualmente. O edifício principal é considerado o maior em estrutura de madeira do mundo e, mesmo tendo passado por reconstruções ao longo dos séculos, mantém a grandiosidade e o design original. Além do grande Buda, o templo é cercado por pavilhões menores, jardins e portões que refletem a tradição e estética japonesa. O Todaiji foi um projeto de união nacional financiado e apoiado por diversas províncias, tornando não só um centro religioso, mas também um símbolo político e cultural do Japão antigo. Ele é o principal templo dentro do Parque dos Cervos, portanto, é uma parada quase que obrigatória. Eu não entrei e não é obrigatório entrar. Você pode acessar partes dele externamente e apreciar ele por fora, se você quiser uma viagem mais econômica, como foi o meu caso. O Jardim de Yoshikien é um dos tesouros menos conhecidos de Nara, mas é um exemplo encantador da jardinagem tradicional japonesa. Foi criado no início do século XX e projetado para complementar o estilo natural do entorno, proporcionando um espaço de tranquilidade e contemplação bem no meio de uma cidade histórica. Ele é dividido em 3 áreas distintas: o Jardim de Musgo, com suas cores suaves e caminhos que transmitem calma; o Jardim do Chá, inspirado na cerimônia do chá japonesa, onde cada pedra e planta é colocada com um significado especial; e o Jardim de Paisagem, que integra lagos, pontes e árvores cuidadosamente posicionadas, criando uma sensação de harmonia com a natureza. Ao contrário de muitos jardins históricos que eram exclusivos para a elite ou templos, o Yoshikien foi projetado para ser acessível e apreciado por todos, tornando-se um refúgio no meio da cidade. Ele fica bem ao lado do jardim mais famoso e importante da cidade, que é pago. E esse daqui, como eu disse, continua sendo acessível até os dias de hoje, sendo completamente gratuito.
Em contraste com a tranquilidade do jardim, agora a gente vai visitar uma das ruas comerciais mais importantes e antigas da cidade de Nara, a Higashimuk Shopping Street, localizada próxima à estação de trem, que torna perfeita para quem tá fazendo bate-volta como eu. Como eu disse, esse roteiro é completamente circular. A gente começa na estação de trem e termina na estação de trem. E aqui também é perfeito para uma pausa, para um lanche, almoço, jantar ou um cafezinho. E também para comprar um souvenir como lembrança daqui da cidade de Nara. Essa rua existe há mais de 100 anos e começou como um caminho para os visitantes que iam aos templos e santuários da cidade, evoluindo com o tempo para um centro de comércio muito importante. Por aqui encontra de tudo: lembrancinhas, artesanatos, confeitaria japonesa, lojas de roupa e comidas de rua deliciosas. E aqui muitas lojas ainda mantêm suas fachadas tradicionais, preservando o charme histórico de rua e dando uma sensação de viagem no tempo do Japão antigo. E bem no final dessa rua, vocês vão encontrar uma parede bem diferente, cheia de adesivos. E ela é conhecida como Manola Sticker, que é um mural de grafites e adesivos mostrando uma parte mais jovem e até rebelde da cidade de Nara. E aqui termina o nosso bate-volta em Nara. Foi um vídeo mais curtinho, mas coloquei aqui o meu roteiro completo caminhando pelas ruas, templos que carregam séculos de tradição. Espero que com esse roteiro você consiga sentir um pouquinho da energia dessa cidade incrível que em pouco tempo se tornou uma das minhas favoritas pela minha passagem no Japão. E se você curtiu esse passeio, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muito mais história por aí. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia Nara ou se ficou com vontade de conhecer depois desse vídeo. E nos vemos no nosso próximo destino. Até a próxima e obrigada por assistir.